Fala galera, Diegueira na área aqui no Nerdverso para fazer um resumão de Venom 1. Bora relembrar? A gente começa com as expedições da Fundação Vida, liderada pelo Carlton Drake, um empresário meio sórdido, né, que vai ser o nosso vilão, e que ele manda expedições para outros planetas. Para quê? Para explorar recursos, é claro, também descobrir formas de vida e o principal, para ver se esses planetas são habitáveis, porque ele quer, se mandar para um outro planeta, já que aqui na Terra a coisa tá ficando feia. E, né, mal sabia ele que ficaria pior ainda nos anos de hoje. Numa dessas expedições, eles estão voltando para casa, os astronautas, e eles então encontram num cometa ou meteoro, acho que meteoro faz mais sentido, a forma de vida simbionte que a gente vai depois conhecer como um Venom. E aí conseguem capturar essa forma de vida, o que eu acho um pouco estranho, né, dada a complexidade que é dominar esses seres, mas eles conseguem capturar. Quando eles estão vindo para a Terra, acredito eu, se não me falha a memória, isso não é mostrado no filme, mas enfim, é o que dá a entender, um desses simbiontes, e eles então caem, em vez de fazer uma boa aterrissagem na Terra, esses simbiontes então caem, são resgatados pela Fundação Vida, 3 deles, mas um deles acaba não sendo resgatado e começa então a pular de corpo em corpo, já que os hospedeiros não conseguem ser compatíveis com ele. Esse que vai pulando de corpo em corpo vai ser o nosso vilão, o simbionte Riot, aquele cinza, que vai, né, batalhar com o Venom no final desse filme número 1. Enquanto isso, somos apresentados ao Ed Brock, um jornalista que não é dos mais famosos, não tá numa carreira super assim, despontando, e ele faz um jornalismo mais investigativo que denuncia os grandes empresários aí que são sujos, né? Ele acaba tendo uma oportunidade que seria muito boa para sua carreira como empregado, mas que ao mesmo tempo também seria boa para ele, né, numa questão mais pessoal aí, no seu canal no YouTube talvez, para desmascarar o empresário Carlton Drake. O chefe dele pede para ele não fazer isso, mas ele acaba desrespeitando, né, o que o chefe pediu, e na entrevista, na oportunidade que ele tem, ele então acaba criando aí uma situação nessa entrevista que vai incriminar Carlton Drake. Antes disso, no entanto, a gente é apresentado também a noiva dele, né, puxa, o nome agora não vou me lembrar, mas enfim, a noiva dele, que vai então pedir para ele não passar do limite, para ele respeitar os limites impostos ali e tal, né, pelo Carlton Drake, e quando ela dorme, ele abre o computador dela e encontra alguns arquivos confidenciais, porque ela trabalha para um escritório que é o escritório de advocacia que vai defender o Carlton. Então ela tem ali alguns documentos que são confidenciais, né, nos quais ela está defendendo ele como advogada, e então o Ed, né, escondido dela, acessa esses documentos, e então o Ed acaba traindo a confiança da noiva dele e também estragando tudo na entrevista, e por isso o que acontece? Mexeu com gente que tem muito dinheiro, né, pode dar problema pro teu lado. O Carlton Drake, que é muito influente, ele vai então conseguir mexer os pauzinhos e conseguir uma demissão aí, tanto do Ed quanto da noiva, e o Ed então acaba perdendo o emprego e também perdendo a noiva, fica na merda total. Bom, enquanto isso, o Ed vai tentando se manter, e ele vai inclusive conhecer uma moradora de rua ali, que ele dá uma ajudinha, dá umas esmolas para ela, mas vamos deixar esse personagem aí vivo, esse personagem coadjuvante. E ele então, também num certo momento, ele é procurado por uma das funcionárias do Carlton Drake, porque lá na Fundação Vida, o Carlton, ele tá fazendo experiências com simbiontes, tentando encontrar o simbionte que consegue, na verdade, uma compatibilidade com o ser humano. Só que cada vez que dá errado, um ser humano é morto, né? E isso, claro, que tem que ser feito escondido. Ele tá fazendo isso com indigentes, com moradores de rua, né? E uma das funcionárias do Drake, então, acaba ficando muito assustada com tudo que ela tá vendo e vai escondido procurar o Ed, porque, né, ele é um jornalista que fazia esse tipo de reportagem e tal, tem coragem, digamos, para enfrentar ali o Drake, e ela vai então dizer para ele que ele tem que ajudar, mas o Ed não pode fazer nada. No fim, o Ed pensa, pô, tô na merda mesmo, eu vou tentar, porque pelo menos eu vou conseguir talvez uma prova de que eu tava certo, ou talvez aí algum tipo de vídeo, de informação boa para me colocar de novo no emprego. O Ed tava desempregado. Só que aí lá, ele encontra então essa moradora de rua, que ele, né, tinha um certo carinho, quando passava por ela ajudava, enfim, e vê que ela também tá lá, tenta salvar ela. Ela já está com o simbionte do Venom nela, ela com o simbionte ataca o Ed, e nisso o simbionte passa pro Ed, e aí então a gente começa a interação entre os dois. Aí a gente tem o filme mostrando eles interagindo, eles aprendendo a lidar um com o outro, e o pessoal da Fundação Vida começa a ir atrás do Ed, porque quer
pegar de volta o simbionte que fugiu da fábrica, né? E eles tentam então com muitas armas, e aí a gente tem a interação entre o Venom e o Ed acontecendo, eles começando a se conhecer, os dois, se entender, perceber a compatibilidade e entrar num acordo de coexistência, já que um aparentemente precisa do outro, né? Na verdade, o Ed não precisava do Venom, mas ele começa a gostar, começa a aceitar essa situação que ele tá e tal, coloca alguns limites para isso, e também percebe que o Venom pode salvar ele em situações aí de quebrar uma perna, sofrer um corte, né, uma contusão. E indo então mais pro final do filme, a gente tem o Ed conhecendo o novo namorado, né, da ex-noiva dele. Ainda rola um climinha entre os dois. O namorado é médico, consegue perceber que o Ed tá estranho, né, tá com um parasita, como ele mesmo fala. E a gente vai pro final do filme então com a batalha final, porque aí aquele simbionte que tinha fugido da nave lá no início, o Riot, ele consegue chegar até a Fundação Vida, e então ele entra em simbiose com o Carlton Drake, e ali rola um match, né? Ali rola a compatibilidade dos dois, e aí nasce o nosso vilão, então, porque lembra que o simbionte, ele para poder desenvolver toda a capacidade destrutiva e para sobreviver, ele precisa estar, né, em simbiose com um hospedeiro, e com um hospedeiro compatível, afinal, senão o hospedeiro morre. Então, a compatibilidade entre o Riot e entre o Carlton Drake. Mas aí entra uma questão um pouco estranha do filme, que é, os simbiontes, aparentemente, eles querem ir embora, eles querem pegar um dos foguetes do Drake, uma das naves do Drake, e voltar para casa deles. Isso não faz muito sentido, ainda mais depois quando tu assistiu os outros filmes, tá? Mas ok. E aí o Riot, então, ele quer roubar o foguete ali, e o Riot e o Venom começam uma batalha no final do filme, né? Talvez um pouco mal explicada, e numa dessas tem um ponto bastante importante para os próximos filmes, que é o seguinte ponto. Na batalha entre eles, o Riot uma hora consegue arrancar o simbionte do Ed, então o Venom sai dele, e aí tá o Ed Brock sem proteção, como um ser humano frágil ali, e então o Riot atravessa com a sua capacidade transmorfa o corpo do Ed com uma lâmina que ele molda com a sua simbiose, e essa lâmina então atravessa o peito do Ed, né, um ferimento fatal, e o Ed fica ali agonizando enquanto o Venom tá fora do corpo dele. O Venom vem rastejando e consegue alcançar o Ed e salva o Ed, tá? Mas fica atento a isso, porque a gente vê ali uma situação em que aparentemente o Ed teria morrido ou estaria quase morrendo, e o Venom acaba salvando ele. Isso acontece então no primeiro filme. E cabe ressaltar também que temos um momento no filme em que a noiva do Ed, ela salva ele, porque ela acaba emprestando seu corpo para o Venom, e aí então ela vira lá a She-Venom, né, a Venom feminina, e acaba ajudando o Ed e até dando um beijo nele, que daí fica, né, subentendido aí, será que foi ela mesma que quis beijar? Será que foi o Venom porque o Venom gosta dela e quer também que eles fiquem juntos? Ela vai dizer que foi culpa do Venom, e no fim eles não ficam juntos os dois. Então esse é o resumidíssimo de Venom 1. Se tu gostou, já aproveita para clicar aqui no like e para te inscrever no canal do Nerdverso. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.